Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje o tema é a responsabilidade afetiva. Nesse episódio eu vou te explicar o que é a responsabilidade afetiva e por que ela é importante nos nossos relacionamentos. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada para me ajudar a explicar o assunto e eu vou pedir agora para ela se apresentar para vocês. Por favor, Natália, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a Natália Timmerman, eu sou escritora e psiquiatra. Eu publiquei recentemente um livro chamado Copo Vazio, que conta a história de um abandono súbito num relacionamento e que depois que eu tinha escrito eu descobri que se chama ghosting. E foi a partir daí que acho que comecei a entender um pouco, ou tentar pensar sobre essas questões. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceitado o convite de participar. E para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que você entende por responsabilidade afetiva. Eu que agradeço o convite para estar aqui pensando junto, né, sobre esse tema. A responsabilidade afetiva é quando a gente considera o outro também, né, a outra nas nossas decisões. Acho que ela também pode ser entendida como quando a gente considera a outra pessoa, as demandas dela, demandas, inclusive que às vezes a gente mesmo contribuiu para criar. Responder ao eco do que a gente mesmo fez, às vezes, né? Acho que, enfim. No meu livro, No Copo Vazio, a Mirella, a personagem, a protagonista, ela sofre esse ghosting do Pedro, né, um cara que ela tinha conhecido fazia 3 meses, e fica muito mal, né, e a partir, na verdade, assim, eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu escrevi um livro de literatura, mas acho que escrevendo eu pude ir pensando com a ficção, né, um pouco sobre essa questão, sobre essas coisas, né, então o que eu percebi, conhecendo e escrevendo e obedecendo à narrativa que a dor da Mirella me pedia para escrever, que quando alguém some assim abruptamente, a dor que a outra pessoa sente talvez seja maior simplesmente assim pela falta de explicações, pelo vácuo que se faz, né? E a gente não suporta vácuo, a gente preenche com fantasia, né? Então a Mirella ficava imaginando que tinha acontecido alguma coisa com ele, que não acreditava, né? Como é que ele tinha sumido, se até ontem ele estava perto. Eu queria completar o que você está dizendo também, que eu acho que essa responsabilidade também tem muito a ver com o que você provoca no outro, né? Porque às vezes as suas ações, elas podem muito dizer se você está tendo essa responsabilidade afetiva ou não, porque, que nem você disse da personagem, o rapaz sumiu e ele provocou vários sentimentos, né, na Mirella. Então tem isso, ele não teve, né, essa responsabilidade de parar para pensar o que o sumiço dele poderia gerar na relação, né? E eu nem acho, assim, no livro, né, e talvez na vida, né, que a gente possa simplesmente classificar as pessoas em vilãs ou mocinhas, né, em o lado bom e o lado ruim, o lado do bem e o lado do mal da história, porque eu acho que, primeiro, talvez esses lados não existam. E a gente transita, né, ao longo da nossa vida em diversas posições, né, e às vezes a gente reproduz, age conforme dores anteriores, né, então eu não sei se o Pedro, que é esse cara que some, ele tinha intenção de sumir, né? Provavelmente ele é meio uma sombra no livro, né? Ele não aparece muito nítido como personagem de propósito, mas eu acho que, assim, se eu pudesse supor, como autora, como ele agiu, teria sido algo como, um dia ele não respondeu porque não pôde, não queria, não se sentiu à vontade para responder, não estava se sentindo bem, aí no outro dia também não, mas ao mesmo tempo não queria fechar a história, né? Queria poder continuar voltando quando ele achasse que pudesse, quando ele sentisse que quisesse, mas aí o tempo foi passando, as demandas dela aumentando, e aí essa distância entre eles se fazendo tão concreta que é quase como se não tivesse mais caminho depois para ele voltar a contactar, né? Quase como se, enfim, essa ausência tivesse mesmo estragado o ritmo de uma coisa que estava acontecendo, mas que no próprio livro ele também dava sinais de que, enfim, ele não estava tão assim envolvido quanto ela imaginava, quanto ela queria Sim. que ele tivesse. Uhum. As expectativas dela, né, não estavam sendo
não estavam sendo cumpridas, né? Ela esperava uma coisa e aconteceu outra. Ela, na verdade, assim, ele dava pequenos sinais que algumas vezes ela escolhia ou não conseguia ver, ou às vezes até via, mas preferia deixar de lado, né? Porque ela, na verdade, queria aquela relação. E, sei lá, atitudes dele, por exemplo, um dia que eles estavam numa festa e de repente ele pega ela pelo braço e sai correndo e fala, vamos para outro lugar. É como se tivesse encontrado uma pessoa que não podia ver, ou que ela não podia ver, ou que não podia ver ele com ela, ou as coisas que ele dizia, né? Um dia ele chegou a dizer, falando sobre se por acaso ninguém aparecesse para a defesa de tese dele, ele falou que ele não ia ligar, mas aí ela falou, mas como você não vai ligar? E os seus amigos? Ah, não, mas eu não ligo para isso. Chega a dizer, eu sou um abandonador de pessoas. Ele fala brincando, mas enfim, ele já tinha falado, né? Era uma faceta dele que ela escolheu não ver. Sim, é. Então, era algo que de alguma forma já estava presente ali. Uhum. Ela meio que idealizou, né? Às vezes pode ser que ela tenha idealizado algo que não era real, né? Sim, mas tem uma carta, inclusive essa carta quase saiu na edição, mas eu quis muito que ela se mantivesse, que na verdade antes no livro havia várias cartas, e aí muitas saíram e acabou ficando só essa. Uhum. Nessa carta ela diz, né? Ela escreve para ele uma carta que a gente não consegue saber no livro se foi mandada, se ele recebeu, se foi lida, não dá para saber. Que todo mundo pode retirar suas promessas, né? Que na verdade quando a gente faz uma promessa, enfim, a gente promete. A Hannah Arendt fala isso, né? A imprevisibilidade e o poder de prometer, a irreversibilidade e o poder de perdoar, né? São os dois remédios humanos para as consequências nem sempre previstas das nossas ações. Só que mesmo que a gente prometa, a gente muda, né? A gente muda ao longo do tempo. Nenhuma promessa, claro que é uma suposta garantia, mas talvez a pessoa que prometeu não seja a mesma pessoa que depois não estava mais ali no mesmo contexto, Sim. do mesmo jeito, né? Então, mas o que ela diz é que todos podem retirar suas promessas, mas isso é diferente de fingir que não foram feitas, porque esse fingir que não foram feitas deixa a pessoa num lugar de, ué, mas o que aconteceu? De incompreensão, e essa incompreensão às vezes pode ser muito dolorosa, pode deixar marcas muito difíceis de lidar. É falta de transparência, né? Eu acho também. Tem um pouco disso, né? Da relação ali não tá muito clara, se a promessa tá valendo, se não tá. Falta de diálogo também, eu acho que tem um pouco disso, né? O diálogo é muito importante. Para a Sim, responsabilidade efetiva existir, tem que ter diálogo. sim, exatamente. E o Pedro era uma pessoa que se manifestava de um jeito meio ambíguo, né? Às vezes ele propunha coisas, às vezes não parecia não sustentar, né? Às vezes ele dava mensagens dúbias, parece, né, para ela. Então, isso também Uhum. torna as coisas mais difíceis. Com certeza. E eu queria perguntar para você, assim, se você acha que as relações contemporâneas, né, tipo essa relação que se passa no seu livro, se hoje existe mais essa preocupação com o outro, com o que o outro vai sentir, como que o outro vai se portar, ou não? Talvez existe uma consciência, né? Acho que a gente está num momento histórico de estar tomando consciência de muitas coisas muito rápido, né? E às vezes é um conhecimento que a gente algumas vezes não sabe exatamente como lidar ou como incorporar no nosso cotidiano. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes, mas na prática isso não necessariamente leva a atitudes mais conscientes, né? Atitudes que são pensadas segundo esse novo posicionamento no mundo. Acho que talvez as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, essa profusão de possibilidades, né, de encontro tão grande, né, que esses dispositivos oferecem, talvez, se por um lado eles aumentam justamente a possibilidade de encontro, por outro lado, eles dão a sensação de que as pessoas podem ser descartáveis, né? Como se houvesse uma confusão entre o que é um perfil e o que é uma pessoa. Né? Uma pessoa que faz um perfil, o perfil não é uma pessoa, são instâncias diferentes, talvez um represente o outro, mas o perfil não sente, a pessoa sente. Então, acho que essa confusão contribui um pouco para essa falta de cuidado que às vezes pode acontecer. E outra coisa é que, por exemplo, quando nos meios antigos de se conhecer alguém, né, amigos em comum, lugares que a pessoa frequenta, ambiente de trabalho, não que isso é assim, ainda se conhece pessoas desse jeito, né? Desse jeito, a moda antiga, mas quando você conhece alguém por um aplicativo, por exemplo, pode ser que você não tenha nenhum amigo em comum,
Então, essa pessoa não tem uma imagem a zelar diante do grupo, essa pessoa é mais fácil ela simplesmente desaparecer sem deixar rastro, né? Uhum. Como se não houvesse passado pela vida da outra pessoa. Essa pessoa, assim, tem menos chances de encontrar o acaso. Então, acho que a sensação de poder sair impune disso talvez seja maior. Só que, na verdade, não existe sair impune, porque, enfim, acho que tudo que a gente não resolve na nossa vida ou até na vida da outra pessoa, de alguma forma, tá ali com a gente, né? É como uma questão que, de uma forma ou de outra, em algum outro momento, vai nos perguntar de novo, quem somos nós, né? E quem queremos ser e como nos posicionamos no mundo. Então, acho que tudo são desdobramentos desse tempo. Sim, com certeza. Eu concordo muito com tudo que você falou, porque realmente é isso. Hoje, como está tudo muito mais descartável, às vezes as pessoas não param para pensar no que o outro vai sentir a depender da sua ação, né? Tipo, as palavras que você usa, as atitudes que você tem, elas influenciam muito nas suas relações, tanto amorosas quanto de amizade, familiares, né? Eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho nas nossas ações em relação às outras pessoas, né? O que a gente faz e como faz, e eu acho que a gente precisa, né, parar para avaliar também isso, que tudo que a gente faz tem como que é, toda ação gera uma reação, né? E nem sempre é boa. Uhum. Uma outra coisa aqui que eu separei também para te perguntar é se você acha que o fato das pessoas não exporem, às vezes, as suas reais necessidades, suas vontades, né, as suas vulnerabilidades, se isso também pode contribuir para essa falta de diálogo, de responsabilidade afetiva. Acho que sim, contribui, mas acho que nem sempre é fácil para todo mundo falar, né? Enfim, acho que cada um tem seus tempos também, as suas dificuldades, as suas demandas, os seus questionamentos. Às vezes a gente não fala porque a gente nem sabe ainda, né? Ou, enfim, ou porque não tem coragem, ou porque acho que, enfim, as possibilidades são muitas. Tem uma série muito bonita veio de um livro, não sei se você conhece, chamada Normal People. Eu já ouvi falar. É super bonito. E é lindo, lindo. E é a história de um casal, assim, com muitas idas e vindas, altos e baixos, uma história super bonita, né, de um relacionamento. E às vezes dá um pouco de aflição o fato de eles não conseguirem falar. A gente como espectador, a gente consegue perceber o que eles estão sentindo e como eles estão agindo e a sensação de que eles estão, assim, cheios de sentimentos e coisas que eles poderiam dizer e eles não dizem. Eu acho que, claro, que isso tem papel narrativo, né, de sustentar uma tensão narrativa ali, mas acho que também diz, enfim, de uma incomunicabilidade que também faz parte das relações, né? Tem coisas, por mais que a gente tente dizer tudo, tem coisas que a gente nunca vai conseguir dizer. E tem um lugar na outra pessoa que a gente nunca vai conseguir chegar, atingir, né? Um lugar aonde a gente nunca vai conseguir chegar, um lugar que a gente nunca vai conseguir atingir. Então, e é importante que exista esse lugar. É importante ter consciência de que esse lugar existe, porque, na verdade, assim, nem que a gente queira ou não queira, esse lugar existe, a gente somos sozinhos, somos solitários, somos dependentes, né? O ser humano é assim. E acho que a gente ter consciência dessa insuficiência e dessa solidão primordial talvez ajude a gente a lidar, né, com avidezes, com fomes, com desejos, com demandas que às vezes a gente coloca na outra pessoa e que, enfim, são nossas. Uhum, com certeza. Eu acho que realmente a gente, enquanto ser humano, tem algumas demandas que às vezes a gente até não entende de onde vem, né? Tipo, algumas coisas são muito íntimas que a gente não expõe, né, para o outro. Às vezes tem até dificuldade de entender dentro de si mesmo, né? Sim. E aí às vezes vai buscar nas relações esse preenchimento, essa coisa, e às vezes também não encontra, né? Nem sempre a gente consegue encontrar no outro o que a gente está procurando dentro de si, né? É. Bom, eu queria saber, você consegue me explicar como a gente reconhece dentro do relacionamento, seja amoroso, ou seja de amizade ou familiar mesmo, a falta dessa responsabilidade afetiva, desse comprometimento, desse diálogo? Tem alguns sinais que a gente possa perceber? Você pode usar também de exemplo o seu livro, como que a personagem poderia perceber que aqui o relacionamento não estava caminhando de uma forma que estivesse fluindo, né? Acho que em todo relacionamento amoroso e talvez em todo relacionamento existe um pouco de projeção, né? Existe algo que a gente vê no outro que é nosso.
né? E às vezes essa projeção acaba substituindo o que o outro oferece dele mesmo para a gente. Então, acho que no meu livro tem alguns exemplos disso. Eu cheguei a já falar alguns, né? Por exemplo, o livro ele mostra alguns labirintos de pensamento que a Mirella constrói. Por exemplo, quando ele se mostra uma pessoa insegura, né? E ela fala, olha, como ele está se abrindo para mim. E aí ela chega a pensar, será que ele faz isso porque era o primeiro dia que eles estavam conversando, aí ela pensa, nossa, mas que bom, como eu sou especial, como ele está se abrindo. Mas aí ela logo pensa, será que ele faz isso com todo mundo, com todas? Será que ele, enfim, isso é como se fosse uma performance dele, né, de ocupar um lugar para requerer cuidados femininos, né? E na verdade aí ela fala, não, acho que ou ela escolhe não ir atrás desse rastro de pensamento, o que também está certo. Na verdade, eu acho que é difícil falar em certo ou errado, porque a gente também não pode entrar numa paranoia, né? Enfim, a gente nunca vai ter o mapa completo do outro. A gente tem, nem o nosso a gente tem. Mas acho que talvez tentar entender mais do que as ações da outra pessoa, o que a gente está sentindo, né? E não que dê para a gente responsabilizar o outro completamente pelo que a gente está sentindo, né? Enfim, talvez entender o lugar em que a gente mesmo se coloca no relacionamento, Sim. né? Eu não sei se dá para dizer que acho que existem esses sinais, mas também é difícil dizer, é complicado dizer são sinais, porque, enfim, senão vira paranoia, senão vira uma falta de espontaneidade, né? Então, acho que não dá para generalizar mesmo, assim, né? Mas acho que é muito ter a calma de perscrutar o que se sente, né? E a maneira como se está na relação, ou perceber o que o outro tem a oferecer, né? Às vezes o outro não tem a oferecer o que a gente quer, e não adianta pedir. Sim, é verdade. Acho que a gente precisa ser transparente e também enxergar que o outro, às vezes, nem sempre vai cumprir tudo que a gente está idealizando, está planejando, porque as pessoas, cada uma tem suas particularidades, tem seus problemas, tem dilemas e infinidade de coisas, né? Exatamente. E o encontro com outra pessoa é rico exatamente por isso, né? Porque cada um tem a sua história, as suas questões, os seus vazios, os seus cheios, Uhum. as suas potências, as suas impossibilidades. Eu acho, enfim, e esse encontro pode ser sempre bonito, também pode ser difícil, né? Acho que conhecer alguém, estar com alguém é um desafio. Acho que é um desafio que, enfim, não só vale a pena, como a gente está fadado a ele, né? A gente não tem como não se relacionar com as outras pessoas. Com certeza. Enquanto ser humano, a base da nossa vida é a relação com os outros, né? Exatamente, exatamente. Somos seres sociais. Exato. E toda vez que a gente sorri, eu tenho um supervisor muito querido, o João Augusto Pompeia, ele dizia isso, ele diz isso. Quando a gente sorri sozinho, geralmente a gente está pensando em outra pessoa. O ato de sorrir sozinho significa que a gente está pensando em outro ser humano, porque é isso, a gente trazer o outro com a gente e essa capacidade de sorrir que o outro desperta na gente, porque a gente está sozinho ali sorrindo, né? Mas pensando em outra pessoa. Sim, nossa, que legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. É, Muito interessante. é, Eu acho que é isso a discussão que eu queria trazer. A gente conseguiu abordar bem aqui. que bom. Queria perguntar se você quer falar mais alguma coisa em relação a esse tema ou alguma coisa que você sente que faltou. Não, acho que é isso mesmo. Espero ter podido ajudar e contribuir com a discussão com o podcast. É isso, então. Bora para os quadros do podcast. Aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é o quadro de dicas, indicações e coisas legais. Eu queria pedir para você deixar alguma indicação para os nossos ouvintes. De livro? Pode ser qualquer coisa, livro, série, filme, música, o que você quiser indicar. Vou indicar o livro Cheia, da Natália Zucala, que aborda bastante essas questões também e é super bem escrito, super bonito. Então tá bom, é isso. O podcast fica por aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!